a flood. Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje nós queremos meditar com vocês no Salmo 119, verso 89 a 96, que corresponde à parte Lamed desse salmo. Vamos ler o texto bíblico para compreender a mensagem desse Senhor glorioso, que o salmista fala aqui. Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. Tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Tudo se mantém até hoje, conforme ordenaste, pois todas as coisas obedecem a ti. Se eu não tivesse prazer na tua lei, teria morrido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois tu me tens vivificado por meio deles. Sou teu, livra-me, salva-me, pois tenho buscado teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem limite, mas teu mandamento é ilimitado. Quem é esse Senhor glorioso que o salmista expressa aqui de forma tão maravilhosa? Em primeiro lugar, este Senhor glorioso é aquele cuja palavra é eterna. No verso 89 ele diz: a tua palavra está firmada para sempre nos céus. É interessante porque no texto hebraico, a ideia de que ela está de pé, ela está firme, ela está elevada, está de pé nos céus. Daí a ideia de estar firmada para sempre. Essa palavra de Deus é uma palavra que não é meramente a letra. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela foi nos dada por um processo de revelação. Mas essa palavra que ele está falando aqui não é meramente a palavra escrita, mas é a palavra de Deus que subsiste para sempre, que está com ele para sempre. Isso nos faz lembrar do texto de João no seu Evangelho, quando ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo é essa palavra eterna de Deus, que está com Deus desde sempre. Essa palavra que está de pé, firme, junto do Senhor. E o Senhor glorioso que ele exalta aqui é exatamente este, cuja palavra é eterna, cuja sua palavra é digna, é exaltada, é maravilhosa, é digna de toda reverência, porque ela é firme, ela não se abala, ela não é uma palavra hoje e outra amanhã. Por isso que, em segundo lugar, ele vai dizer que este Senhor glorioso é aquele cuja fidelidade é eterna. No verso 90, ele destaca esta fidelidade de Deus, esta constância de Deus. Ele coloca aqui de uma forma muito clara que essa palavra fala de firmeza, de estabilidade, de fidelidade. A raiz dessa palavra é de onde deriva a palavra amém, assim seja. De modo que ele diz que a fidelidade de Deus se estende de geração em geração e ele firmou a terra e ela permanece firme. Esse Senhor fiel é digno de nossa confiança, de nossa reverência, de nossa adoração, de nossa celebração, porque ele não muda. Essa é uma das características mais interessantes de Deus. A fidelidade dele faz com que todas as coisas ocorram segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. É por isso que essa fidelidade de Deus não é uma fidelidade temporária, não é uma fidelidade de poucos minutos ou de poucos anos, como a gente vê na política às vezes, que tem um tempo para se trocar de partido, por exemplo, né? A fidelidade partidária é sempre entre aspas. Não, a fidelidade de Deus não é uma fidelidade partidária. A fidelidade de Deus é uma fidelidade que dura para sempre. É por isso que nós podemos confiar sempre no Senhor. Em terceiro lugar, esse Senhor glorioso é aquele que sustenta a criação. Verso 91. Ele diz: tudo se mantém até hoje conforme ordenaste. Todas as coisas obedecem a ti. Algumas pessoas podem pensar: mas nós temos leis universais que fazem com que todas as coisas ocorram no universo, na terra e na natureza. Bem, essas leis foram certamente estabelecidas
por um Criador. Elas não surgiram do nada. Essas leis não se autocriaram. Todas as coisas que existem no universo, na Terra, na criação, foram estabelecidas por Deus, estão ligadas à sua fidelidade. Se todos os dias o sol nasce a leste e se põe a oeste, é porque Deus estabeleceu isso. E todas as coisas no mundo obedecem àquilo que Deus primariamente estabeleceu para nós. Ele sustenta a criação. Deus não apenas criou todas as coisas, ele sustenta a sua criação. Quem é esse Senhor glorioso? É aquele que nos livra da aflição. Verso 92. Se eu não tivesse prazer na tua lei, teria morrido na minha angústia. Angústia aqui tem a ver com aflição. E quantas vezes nós não passamos por momentos na vida de aflição, de angústia, de desespero, de dor, de sofrimento? Se não fosse a palavra de Deus, nós certamente teríamos sucumbido. É a palavra de Deus, e é esse Deus maravilhoso, fiel, que nos dá a sua palavra e nos dá prazer na lei de Deus, de modo que ele nos livra nos tempos de aflição. Quem é esse Senhor glorioso? É aquele que nos vivifica. Verso 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois tu tens me vivificado por meio deles. Deus é aquele que renova a nossa vida. Deus é aquele que faz com que a nossa tristeza se torne alegria. Deus é aquele que nos faz passar pelo vale de lágrimas, pelo vale da sombra da morte. É aquele que nos sustenta e nos ampara e nos traz vida renovada na sua presença. Quem é esse Deus glorioso? É aquele que salva os seus. Presta atenção. Ele salva os seus. Verso 94. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado teus preceitos. Deus salva os seus, aqueles que lhe pertencem. A Bíblia diz que Deus conhece o justo. Ele sabe quem é o justo. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele salva os seus, aqueles que o amam, aqueles que se colocam diante da presença de Deus e buscam os seus preceitos, amam a sua lei, amam a sua palavra. A estes, o Senhor os salva. Por que eu estou dizendo isso? Porque no verso 95 há um contraste. Ele contrasta os ímpios e o justo. Quem são os ímpios? Aqueles que espreitam para destruir. Ele diz, os ímpios me espreitam para me destruir. E o justo o que é que faz? Ele atenta para os testemunhos de Deus. Essa é a diferença. Porque Deus salva os seus. O ímpio só quer o mal. Ele só quer destruir o outro. Ele quer destruir aqueles que amam a Deus. Mas aqueles que amam a Deus atentam para a sua palavra. Essa parte termina com uma certeza muito interessante. Tenho visto que toda perfeição tem limite. Algumas traduções dizem, tenho visto que toda perfeição tem um fim. Né? Tem limite, ou tem fim. Aqui é a ideia de fim mesmo, né? De limitação de alguma coisa. Mas ele diz, mas o teu mandamento é ilimitado. E é interessante porque no mundo há coisas maravilhosas que beiram a perfeição. Mas essa perfeição tem um limite. Jamais chegará à plena beleza de Deus e da perfeição de Deus. Entretanto, o salmista declara que os mandamentos de Deus são amplamente abrangentes, em alto grau, são muitíssimo grande. Alguma tradução diz, o teu mandamento é amplicíssimo. Outro diz, mas o teu mandamento é sobremaneira amplo. Né? Uma tradução francesa diz, os teus mandamentos são de uma amplitude infinita. Essa é a palavra de Deus. Esses são os mandamentos do Senhor. É por isso que nós podemos confiar em Deus. Confiar na sua palavra. Por quê? Porque essa amplitude da palavra de Deus, ela não tem fim. E por que não tem fim? Porque ela nasceu no coração de Deus. E foi transmitida a nós, para que pudéssemos ter vida. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus e que você olhe para a palavra de Deus e veja o Senhor glorioso falando contigo. Um forte abraço e que Deus te abençoe.